Fala, meu amigo elevista, minha amiga elevista, tudo bem com vocês? Estão curtindo aí o carnaval? Estão indo pros bloquinhos? Ó, falando até errado. Tá indo pros bloquinhos? Como é que tá? Lembrando que depois que a gente estiver aqui no nosso condomínio, para você pegar metrô vai ser bem rapidinho. Tem um ônibus que para aqui na porta, então você vai poder ir com mais segurança, tá? Hoje nós vamos fazer aqui um tour, vamos ver como que estão as atualizações da semana passada para essa semana. Essa semana a construtora soltou um vídeo, mas o estagiário ele sempre solta os vídeos um pouquinho mais atrasado. Claro que só você que está aqui consegue ver como que está tudo na íntegra, né? Até porque hoje é dia 22 de fevereiro e o vídeo está sendo gravado agora, tá? Hoje eu tô atrasado, são 7 horas da manhã já. Mas fica aqui comigo que eu vou te mostrar tudo. Tá? Se inscreve aí no canal, o pessoal tá tendo bastante visualização. Nós já tivemos aí um vídeo que já passou de 1000 visualizações, graças a vocês. Mas os últimos vídeos aí estão com poucas visualizações, porque vocês estavam sim curtindo o bloquinho, que eu sei. Por isso que vocês não visualizaram aí o vídeo, tá? Deixa de falação, bora comigo que hoje vai ser bem rápido, tá? Vamos juntos. Bom, vou começar fazendo um vídeo dessa quina aqui, para vocês começarem a ver a diferença, né? Iniciaram o processo de pintura do prédio. Então eu vou dar um zoom aqui para você observar, ó. Tá vendo aqui na parte do bico aqui, ó, tem a parte branca e aqui uma parte um pouquinho mais cinza, um cinza bem clarinho, e logo depois da sacada uma faixa de cinza mais forte, ó. Eles iniciaram então o processo de pintura da Torre 1, tá? O prédio começa então a tomar a forma dele, né? Aqui um pouco mais frontal, então, ó. Ficaria basicamente assim, ó. Se a gente enquadrar essa parte aqui, né? Obviamente que com a parte interna lá da sacada pintada, porque ainda não foi pintado. Mas ó, a parte da pintura é bem rápido, né? Porque eles conseguiram fazer isso em uma semana. A diferença já, ó. Essa parte toda pintada, essa coluna, faltando o meio e a outra coluna lá, ó. Então uma parte um pouco mais frontal, ó, que aí dá pra ver melhor. Toda essa parte de branco que ainda não foi pintado. E essa coluna aqui praticamente pronta, né? Faltando só a parte interna mesmo. Ó. Acredito que até o final de março essa torre inteira tá pintada. E aí se a gente for ver aos poucos, eles vão colocando e finalizando a parte de janela e portas de sacada, ó. Vai colocando em uma unidade, em outra, quando for ver já finalizaram tudo. Um pouquinho mais aí da Torre 1, para vocês verem como é que tá o andamento da Torre 1. Recebemos o vídeo então essa semana aí que a construtora soltou, certo? Geralmente sempre vem com um atrasozinho, né? Para você que acompanha aqui, você sempre vê em primeira mão como que está de forma atual, né? A construtora manda pra gente sempre com um delay, né? Ali já é a Torre 2, fizeram aquela primeira faixa que nem fizeram aqui na Torre 1. E eles vão entrar então com essa parte branca, ó, para poder pintar toda para iniciar com a pintura oficial. Mas o 20º andar lá, ó, já tá com um cinza bem escuro, né? Eu lembro que eles também haviam feito aqui na Torre 1 e depois passaram essa tinta branca aqui por cima. Então, Torre 2, ó.
também finalizando as portas de sacada. Daqui a gente consegue ver a torre 2 por completo, né? Ó, é a segunda torre a ser finalizada. Primeiro veio a torre 1, depois a torre 2 e por último a torre 3. Lá em cima eles ainda vão colocar aquela, talvez seja uma casa de máquinas, uma casa de bombas, caixas d'água, que é igual que tem aqui na torre 1, tá? Tempinho mais nublado, teve uma garoa bem forte aí essa madrugada e tem previsão para chuva, né, também. Aqui, ó, parte ponta dentro, torre 1, também foi pintado, ó. As três cores de cinza, né, é meio que um creme lá na ponta. Ele vem com um cinza mais escuro nas janelas e nas sacadas, na janela dos quartos, é um cinza mais claro também, né. O problema de dar zoom nesse celular aqui, ele acaba distorcendo um pouco, tá? Mas a ponta meio que um creme, aqui embaixo das janelas um cinza mais escuro e mais próximo da sacada um cinza mais claro, ó. Eita, que tá um vento frio hoje. Então vocês viram que em uma semana eles conseguiram até que fazer bastante coisa na pintura, porque eles fizeram essa parte aqui de lateral, quase que finalizaram, né? Se tivessem pintado essa partezinha de branco aqui na ponta, ó, teria finalizado essa parte aqui de lateral. E aquela ponta toda lá, né, na frente, para poder já iniciar a torre 2. Então. Aqui uma vista um pouco mais lateral. O sol que já está nascendo ali, né? Nascendo não, está entre nuvens, já nasceu. Então aqui a gente consegue ver melhor essa questão das laterais pintadas. Você dá um zoom aqui, você consegue ver que só faltou a ponta aqui, né? Ó. Aqui. Que a gente já começa a ter uma ideia de como de fato vai ficar o condomínio em si, né? Torre 2 para vocês, então aparentemente nada mudou. Porém a alvenaria e o estrutural aí tá 95%. Então tá num bom andamento, né? Aí, quem gostar de mamão, vocês vêm pegar aqui no pé, tá vendo? Ó? É metade nosso, metade do vizinho. Aqui, então, unidades torre 2. A parte ali, né? De material, os escombros. Olha o tanto de caçamba da Patriane, de lama, de escombro e tudo mais. Estão pensando que é fácil fazer um prédio, é? Então o pessoal da obra já chegou para trabalhar. Vou dar um zoom aqui, que a gente consegue ver que quina, que é a parte de fora e a quina lá, ó, já tá pintado na parte de dentro também, né? E esse tempo nublado que vai vir chuva, hein? E torre 2 aqui, ó. Eu vou filmar um pouco mais baixo porque o pessoal tá tudo lá. Torre 2 aí pra vocês. E aí a diferença de uma ponta de uma torre pintada e uma torre não pintada, tá? Ó, olha como ele fica bem feitinho, né? Então aqui a gente tem o nosso Altos que já está subindo, cada vez mais também subindo. É bom que assim, quem for morar aqui na parte dos fundos, torre 2 e torre 3, já vê como que vai ficar a vista definitiva, né? O nosso arvoredo aqui na rua, né? Com certeza depois vão pavimentar, porque a rua fica bem esburacada, bem ruim também, né? Rua dos Fundos, então, torre 2 permanece a mesma coisa.
finalizada toda a parte de reboco. Olha aqui como foi rápido da semana passada para essa semana, né? Bem rápido. Bom, aqui da Torre 1 dá pra ver que eles pintaram essa faixa toda aqui, ó. Parte de dentro, ou seja, deu pra fazer bastante coisa em uma semana, hein? Lembrando que é um ano chato, é um ano de Copa, onde muitos serviços acabam parando no meio dos jogos. É um ano de eleição. Ainda estamos na última semana de carnaval. Tem muitos lugares que se estendem aí até o final do mês de fevereiro. Mas torcer para que isso não acabe prejudicando, e também tem a questão das chuvas, né? A evolução do nosso condomínio. Ó, parte dos fundos, Torre 1, também com pintura. Realmente, se seguirem nesse fluxo aí, pessoal, em mais uma semana e meia, eles conseguem pintar uma torre toda. São três cores, né? Então tem esse meio que creme, um cinza bem clarinho, um cinza um pouquinho mais escuro e o cinza bem escuro que faz os detalhes, tanto embaixo das janelas dos quartos, de uma das janelas dos quartos, como das molduras também, ó. Quando eu falo a parte de moldura, são essas partes aqui, ó. Bom, pelo visto é uma equipe com mais pessoas, né? Uma equipe maior, quer dizer, que está aí hoje. Então provavelmente eles têm um interesse em terminar assim bem mais rápido, tá? Ó, como eu falei para vocês, a torre acabaria aqui, a Torre do Altos, porque a última coluna, ó, essa daqui é a última coluna. Então seria daqui, ó, até lá embaixo, ó. Até lá embaixo. Então vai ser uma torre bem comprida, mas ela acabaria aqui. Certo? Que aí eu vou vir pra cá, na mesma linha, ó. E eu vou virar pra cá. É a ponta da Torre 3, ó. Nessa ponta que acabaria. Então o pessoal da torre, na parte do meio e da ponta, não seria afetado pela questão da vista, tá? Então se organiza, você aqui da torre da ponta, né? Torre 3, pode ser que você pegue também, fique de frente com essa torre, tá? Pessoal, só para vocês terem uma ideia, quando eu falo do Altos lá na frente do nosso condomínio, ser uma torre comprida, é uma torre assim, ó. As unidades não vão ficar nessa disposição, mas a largura dele vai ser dessa forma aqui, ó. Tá? Bem comprido. Por isso que ele vai pegar a Torre 1 e a primeira parte lá das unidades da Torre 3. Ó, o pessoal subindo de elevador. Eles estão com uma equipe bem grande nas 3 torres. É isso aí, pessoal. Trabalhem firme, pelo amor de Deus. O sol entre nuvens. Torre 3, então, que havia iniciado o processo de reboco. Como é a menor torre, se tudo der certo, no máximo, no final da primeira semana cheia de março, ele já está rebocado, tá? Claro que todas as torres ficam faltando sempre a parte onde tem o elevador externo. Então fica faltando sempre rebocar e vai ficar faltando pintar até a parte que
os elevadores internos estiverem ativados e eles poderem utilizar por lá, né? Ou subirem pelas escadas. Mas fica apenas essa parte faltando de todas as 3 torres. Uma unidade da torre 3. Tcharam! Outra. E as últimas. A cor do condomínio vai ser aproximadamente igual esse aqui, ó. Tipo cinza claro com bege e cinza escuro, sabe? E uma perspectiva que a gente consegue ver as 3 torres, né? Torre 1, a 3 aqui e a 2 aqui na lateral. E aqui uma vista um pouquinho mais distante. Mesmo a torre 2 tendo sido concluída primeiro que a torre 3, a caixa aqui, ó, em cima, a torre 3 já está praticamente finalizando ela e a torre 2 ainda não iniciaram esse processo aí. Não sei se isso vai interferir em alguma coisa em relação à pintura. Mas eles vão fazendo onde dá pra fazer, né? Patriani lá, ó, já estão no 20º andar. Não sei se vai ter mais andares, mas a última vez que eu vi tava no 20º e eles estavam construindo aquela parte de cima. Então não sei se lá já vai ser mais um andar ou vão fazer alguma cobertura. Aqui não chega a ser uma pracinha, era para ser uma pracinha, tem o nome de praça, né? Só que não tem banco nenhum, tá vendo? Mas tem bastante árvore, por isso que as maritacas vêm pra cá, tá? Mas aí é um lugarzinho externo que você vai poder ficar. Geralmente o pessoal durante a semana fica. Tem um barzinho que o pessoal toma uma cervejinha ali, daqueles bem botequinho mesmo. E tem um condomínio bem aqui na frente, né? Então se você quiser ficar num lugarzinho tomando um vento, alguma coisa fora do condomínio, você pode vir pra cá, que é só descer ali, ó. Aqui que é a Praça Emílio Gomes. Um pouquinho das duas pontas, tanto Torre 1 quanto Torre 3, ponta fora. E a Torre 2 lá que apareceu agora aqui no quadrado aqui. Torre 3, Torre 1. Vista do fundo voltado lá para Santa Cruz, ó. Tem o pessoal do Patriani que vai ficar virado para nossas áreas comuns, né? Olhando ali os bombonzinhos torrando, como diria a música, de Balneário Camboriú. E é isso, meu amigo elevista. Essas são as atualizações da semana. Espero que você tenha gostado, espero que também tenha te dado um sentimento de progressão e logo uma ansiedade para você vir para cá. Até porque quando eu vi essa pintura aqui, fiquei extremamente alegre, porque era um momento que eu estava esperando. Porque até então, quando a gente vê só a capa do Batman assim, ó, ainda, né, tá bem distante, mas quando você começa a ver que começaram a pintar, o prédio começa a ter uma outra cara, uma outra roupagem. E eu fiquei, me deu mais ansiedade ainda, e aí eu já comecei a ver tudo que eu ia precisar comprar e tudo mais. Então espero que esse sentimento também tenha chego até você, tá?
ótima semana, aproveita aí os últimos dias de carnaval, porque na primeira semana de março o ano realmente começa e a gente tá ansioso para que a gente receba o nosso APzinho, tá bom? Um beijo, um abraço no seu coração.